Muito boa tarde, oração, ação, tudo bem com vocês? Vamos entrando, vamos chegando, vamos compartilhando, vamos multiplicando. Enormes os poderes do toque, do dedo, da comunicação atual. A coisa de poucas décadas, praticamente toda a comunicação do mundo era controlada por meia dúzia de agências de notícias. A France Express, todo poderosa da França, claro. A Reuters da Alemanha, USA Today. Poucas agências controlavam praticamente tudo. Os meios de comunicação restava a tarefa das notícias locais e de requentar, digamos assim, as notícias das agências internacionais. Meia dúzia de fontes. Hoje, quantas são as fontes de notícias pelo mundo? As agências continuam ainda com algum poder, mas praticamente toda criatura humana conectada a um computador e, é claro, ao celular, constituem atualmente uma fonte de informação. Bilhões. Passamos de 6 para bilhões. É uma transformação absurda. O poder que o cidadão comum tem é enorme. Alguns, com propriedade, irão argumentar, mas e a qualidade? Que uso tem sido dado para esse poder? Pois eu digo para vocês que, visto esse poder do ponto de vista espiritual, podemos lembrar o ditado de que o peixe morre pela boca. De que esse poder, dado a cada um de nós, nos está avaliando o quanto estamos maduros ou imaturos. Maduros para uma mudança, para uma terra, para um mundo, para uma humanidade melhor, ou imaturos, precisando ainda retomar lições, repetir de ano. É a transição planetária, que tem sim como um dos pontos principais o que você, o que eu, o que nós temos feito com o poder que nós temos. Loucos, esses bilhões de seres que querem mais e mais poder. A grande profissão, o símbolo máximo do êxito profissional hoje, que até poucos anos era das modelos e dos jogadores de futebol, agora são os influencers. O máximo de poder, que era dos cargos públicos, que era dos artistas, dos ídolos, agora estão nos donos das big techs, que além de bilionários, são detentores de um poder sobre muitas pessoas, por atendê-las nas suas redes sociais, mas que tem um poder enorme na medida em que recolhem informações de todos nós, poder que é essencial para campanhas políticas, para lançamentos de produtos,
para muitas coisas. Um poder enorme que vem sendo multiplicado ainda pela inteligência artificial. Um poder enorme que é nosso e que nós concedemos a esses influenciadores, a esses donos proprietários das Big Techs. Como você tem usado o seu poder? No Brasil, por uma felicidade muito grande nossa, um desses influenciadores que resolveu utilizar bem o seu poder, denunciou a adultização das crianças. A supressão das suas necessidades próprias da sua fase de desenvolvimento, pulando essas fases, pulando essas necessidades para a sua erotização, para a sua transformação em influenciadores também, ou, é claro, em objetos dos influenciadores. Não são apenas os abusadores sexuais. Somos todos nós que estamos em xeque. E precisamos nos analisar. Muito bem. Hoje vamos falar sobre o poder racional, especialmente. O poder do conhecimento. Que precisamos ter sobre as redes sociais, sobre as tecnologias de comunicação, sobre o sistema de poder montado a partir dessas tecnologias e dessas redes, mas que podemos ampliar para toda a razão, para entender os limites desses poderes e as possibilidades que estão basicamente em nós. Nós somos os limites e nós somos os poderes, as possibilidades imensas de tudo que está por aí. Como somos vistos nós com esse poder que nós temos do ponto de vista espiritual? Vamos lá? São algumas questões desse livro, O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier, que nós vamos ler e comentar aqui juntos. Vamos lá? Pergunta 201. No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito? Emmanuel diz assim: ambas se completam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas, na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano que é o da sabedoria. Numa imagem muito bonita, Emmanuel compara ciência e filosofia como dois rios que se unem depois de atuarem em regiões diferentes, se unem para formar um rio ainda mais poderoso e caudaloso, que deságua no mesmo oceano que é o da sabedoria. Claro que Emmanuel aqui fala da boa ciência e da boa filosofia.
que unidas resultam na sabedoria. Não é apenas o conhecimento, mas refletido em autoconhecimento, que se transforma nesse valor imenso para nossas vidas que é a sabedoria. Mas existe também uma ciência mal utilizada, uma filosofia enviesada. Há filósofos que propagam o suicídio. Vejam só. Há filósofos que idolatram as drogas, seja em suas ideias, seja em seu comportamento, como artistas também. Esses influenciadores citados, grande parte deles estão na divulgação, na propaganda dos jogos de azar. As bets hoje controlam todo o sistema do poderoso futebol no Brasil. Não é pouco poder. Então, conhecimento, tecnologia, ciência, filosofia, bem utilizada e irmanadas, desaguam no fabuloso oceano da sabedoria. Mas mal utilizada, são os rios terríveis que provocam enchentes destruidoras, que destroem represas, lavouras, cidades, que matam, que ceifam a vida de indivíduos e crianças. Temos que ter consciência desse poder fantástico, não é? Pergunta 202. No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? E aqui a gente traduz métodos racionalistas para tecnologia, ciência, filosofia. Quais são os limites da tecnologia, da ciência e da filosofia? Vamos lá? Resposta de Emmanuel. Esses limites existem, não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária. Fundamental sabermos que nada está ao léu, não estamos desamparados, que existe uma lógica, uma presidência de tudo isso. Os limites da tecnologia, da ciência, da filosofia, esses especialmente votados ao mal, mas inclusive os votados ao bem. Uma tecnologia só chega à Terra quando existe uma boa possibilidade de ser bem utilizada. Então esses limites existem não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, espíritos de altíssima envergadura, atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Se os educadores simples do mundo precisam condicionar a matéria dada ao estágio de entendimento, de adiantamento da sua classe, tarefa básica de qualquer processo educativo, aqui na Terra, imagine dos grandes educadores que são os presidentes da condução da humanidade. Esses precisam condicionar os poderes dados pelas tecnologias, pela ciência, pela filosofia,
às necessidades e possibilidades da humanidade. Não se coloca uma faca afiada na mão de uma criança, não se dá uma arma de fogo na mão de uma pessoa com limitações extremas mentais. Básico, não é? Pergunta 203. Como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? Como entender esse ser humano fascinado pelo poder da tecnologia, da ciência, da filosofia, dos meios de comunicação? Vamos ver como o ponto de vista espiritual vê esses nossos ídolos, esses poderosos dos nossos tempos? Quase sempre, diz Emmanuel, os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal, mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros, na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos através dos elevados caminhos da inspiração. Notem, meus amigos, que é fundamental que nós reconheçamos que praticamente tudo que nós fazemos, fazemos em parceria. Que um Napoleão, um Hitler, um César, vieram todos com a tarefa da integração dos povos, de aumentar o intercâmbio e a cooperação universal. Deliraram com seus poderes, escravizaram sua missão às vitórias militares, às vaidades dos poderes e das riquezas e dos cargos e das idolatrias humanas, e fizeram perder a sua missão, reduzindo tudo à violência, ao poder, à opressão. A comparação é perfeita para esses poderes modernos que nós temos, tanto dos influencers quanto dos donos das empresas de tecnologia de comunicação, as Big Techs. Mas serve para esses grandes poderes que todos nós temos nesse momento. Estabelecendo como padrão a finalidade, o foco utilizado no uso desse poder. Todo poder utilizado apenas para si, exclusivamente, excluindo os interesses, as necessidades, os pontos de vista dos outros, resultará no mal. Todo poder inclusivo, aquele que pensar no outro, lembramos novamente o exemplo do influenciador que denunciou a adultização, aliás, perseguido por pedófilos, ele e a psicóloga que denunciaram no vídeo esse triste fenômeno, essa terrível violência às crianças. São exemplos, são espelhos que nós devemos utilizar. Quando a pessoa foca em si, religião, que provoca a idolatria de cantores, de pregadores, de líderes, precisam ser questionados. Isso existe em todas as religiões.
Não é por outro motivo que tem tantos abusadores sexuais no meio das religiões, porque são idolatrados. Porque nós lhes concedemos poderes demais, poderes absolutos, poderes de conduzir nossas vidas. Na política não é a mesma coisa? Tem pessoas entregando sua saúde mental para homens evidentemente falíveis, falhos, falidos, como são praticamente todos os líderes políticos hoje. Claro que uns mais e outros menos. Não são todos iguais. Mas nenhum deles merece que entreguemos nossa saúde mental, nossas relações familiares, por causa deles. Não é uma causa digna de entregarmos tanto por eles. Vocês não acham? Nem os líderes da música, nem os destaques da política, nem os líderes das religiões. Claro que não. Isso ajuda eles a delirarem, a se embriagarem com tanto poder, e ajuda a nós mesmos a distorcermos nossas tarefas, nossas vidas, nossos valores, entregando a direção dos nossos carros, das nossas vidas, a maus motoristas, embriagados, loucos. Então, quase sempre, os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista, que os separa do plano universal. Então, todos esses projetos de bem, quando a pessoa se embriaga, se envaidece, se isola também das parcerias, das inspirações, dos guardiões que todos os grandes trabalhos possuem. E são entregues, então, a influências espirituais muito piores, que foram levando Hitler, César, Napoleão, e vão conduzindo os poderosos de hoje e a nós mesmos para cada vez mais fundo. Como disse Jesus, que podemos esperar se um cego se deixa guiar por outro cego? Só podem cair ambos num buraco. Esse buraco, fundo e escuro, em que a humanidade está metida. Por opção, por ignorância, por vaidade, tanto deles quanto nossas. Então, quase sempre os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal, mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias, os que pensam no bem-estar amplo e geral, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam. Aqueles que se mantêm bem intencionados e buscando o melhor, o bem-estar geral, são santificados e continuam apoiados em seus esforços sinceros, o que os conduz a grandes feitos através dos elevados caminhos da inspiração. Diga-me o que pensas e o que sentes. Eu te direi com quem andas, assim na terra como no céu. E eu te direi quem és. Uma visão que nós precisamos ter agora. Sim, para estudar e analisar e distinguir o uso que os grandes poderosos têm feito do seu poder,
mas sempre como espelho para nós mesmos, conhecimento e autoconhecimento, para nos analisarmos o que nós, embora com poderes muito menores, o que nós temos feito com o nosso poder. Junto a nossas crianças, junto às redes sociais, junto às opiniões que nós damos em toda parte, junto às fontes de informação que nós nos tornamos legitimando forças escuras, forças violentas, forças mesquinhas. Tu és eternamente responsável com aqueles que tu cativas, disse o Pequeno Príncipe, e nós cativamos forças de acordo com as nossas vibrações, com a nossa sintonia, com o âmbito do benefício que nós buscamos com nossas ações e talentos. Muito bem, Marco Aurélio Trindade dando seu boa noite, assim como Maria José Sobral, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, Emir Cajazeira saudando a amiga Mônica, Mônica vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos no mundo, Mônica dando boa noite a todos, assim como André Salvatore e Emir Cajazeira. Pensem nessa questão, meus amigos. Não se restringam a criticar os poderosos da política que usam mal, os poderosos da religião que usam mal, os poderosos da arte que usam mal os seus poderes. Mas analisem esse uso mal do outro como espelhos de aumento para vermos a nós mesmos e melhorarmos imediatamente, urgentemente, o uso que nós temos dado ao poder que nós possuímos. Graças a Deus, um prazer estar com todos vocês. Compartilhem. Essa reflexão é fundamental, preciosa, essencial para todos nós. Um grande abraço, prazer estar com vocês e até a próxima.